A educação infantil segundo a BNCC. Avaliação e transição para o ensino fundamental. Olá, queridos! Quando a gente fala do tema dessa aula, muita gente aí do outro lado faz careta. Avaliação! Mas está na hora de parar com isso, né, gente? Vamos tentar desmistificar esse processo avaliativo da educação. Nessa aula, vamos tratar de avaliação e também da transição das crianças para o ensino fundamental. E sem cara feia, tá? Em qualquer nível da educação brasileira, a avaliação é sempre discutida e profissionais buscam diariamente a melhor forma de realizá-la. Um primeiro ponto de reflexão é necessário, que a avaliação não é o ponto final do caminho educacional. A avaliação é parte do processo educativo e deve caminhar junto com o aluno, contemplando aspectos do seu desenvolvimento e dos parâmetros que a escola escolheu para analisar o desempenho infantil. Se a educação atual requer mudanças metodológicas e uma boa dose de criatividade por parte do professor, não será diferente com a avaliação. De fato, a avaliação da educação infantil requer um caráter educativo e não determinativo, uma vez que avaliar nessa faixa etária não tem o caráter de aprovação ou de retenção da criança. Numa perspectiva tradicional, poderia alguém pensar, mas então para que serve a avaliação se ela não dá nota, não vai reprovar e nem vai fazer a criança repetir de ano? E é aqui que o professor precisa abrir a sua cabeça. A avaliação na educação infantil serve para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aquelas de 2010, apontam as bases para avaliação na educação infantil. Vamos lá, uma por uma. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, das interações das crianças no cotidiano. A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, que podem ser relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, um monte de coisa. A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Que transição é essa? A transição da casa para a escola, a da educação infantil para o ensino fundamental, ou de outra instituição, a transição da creche para a pré-escola, a transição, enfim, vários momentos que a criança passa e as transições que decorrem deles. A documentação específica que permite às famílias conhecer o trabalho da instituição junto à criança e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. A não retenção das crianças na educação infantil. Um dos pontos mais destacados dentro dessa ideia é a observação por parte do professor. A Escola de Educação Infantil proporciona muitos momentos para as mais variadas formas de observação docente. Como, por exemplo, essa imagem que está lá na sua tela. Você está vendo como as crianças estão jogando bola? Fácil. Uma pessoa diria assim, né? Muitas pessoas diriam, é um jogo de futebol. Certo, é mesmo um jogo, as crianças estão chutando a bola. Mas na observação dessa atividade, você consegue ver, será que essa criança coopera com outra? Essa criança quer sempre a bola, só ela quer chutar? Será que essa criança chuta com a mão direita ou com a mão esquerda? Com a mão não, com o pé direito, desculpa gente, com o pé direito ou com o pé esquerdo, essa é a sua preferência na hora de chutar, e ao comparar isso, agora sim, ela escreve com a mão direita ou com a mão esquerda, ela tem mais facilidade com o lado destro ou com o outro lado, né? Ela é uma criança que coopera com os outros, gosta de estar em grupo, ou é uma criança que gosta mais de brincar sozinha? E quando ela perde no jogo, né? O outro time fez um gol, ela é aquela criança que vai sair brigando com os coleguinhas ou que vai chorar? Como é que ela vai reagir quando as coisas não derem certo? Né? Então, às vezes, um joguinho de futebol, a criança está batendo uma bolinha ali, jogando e se divertindo. Ou será que é um menininho que vai dizer assim, não, futebol não é para menina. Olha quantas coisas nas falas e nos comportamentos deles abrem os nossos olhos. Veja, não é para dizer assim, ele falou isso, então ele é machista. Gente, peraí,
né? Não é essa a ideia, não é você dar um laudo da criança, determinar, a avaliação não é determinativa. A questão é, o que é que eu posso fazer enquanto professor para melhorar essa relação dele com o futebol, com as meninas, enfim, entendeu? Não é para você determinar, é para isso servir para te ajudar a melhorar o seu trabalho. Existem outros exemplos de observação, vamos a eles então. Você pode pedir e observar a criança na sua relação familiar, na relação que a criança e os seus familiares estabelecem. Pode também a tua observação com relação à parte comunitária, né? Como é que as crianças estabelecem relações com os adultos do seu convívio, que são os professores das outras salas, o coordenador da escola, o diretor, as pessoas que vão visitar. Também pelo lado ambiental, como é que ela se relaciona com a exploração e manipulação dos objetos que ela tem disponíveis, como é que ela interage com o ambiente, como é que ela constrói seu conhecimento, considerando o que ela tem disponível, né, no ambiente em que ela vive, como é que ela vive em relação a esse ambiente. A observação também pode ser escolar e organizacional, tanto na adaptação da criança no ambiente escolar, como na forma como ela lida com as questões organizacionais do funcionamento, que são os horários, que são as rotinas. Ah, eu quero brincar, não, mas agora está na hora de fazer tal coisa, não, mas eu quero. Como é que ela lida com isso, né? Como é que ela lida com o ambiente externo, com cuidado, com apropriação, ela se sente parte daquele ambiente, ela participa? Veja, mas lembre-se que para avaliar é preciso variar o meio de observação. Então você pode observar numa foto, pode observar ao vivo, pode observar num filme, pode observar as produções das crianças. Só não pode só observar uma coisa dessas. Quanto mais acompanhamos o desenvolvimento das crianças, mais chances teremos de uma avaliação precisa. Avaliar crianças na educação infantil requer profissionais que compreendam a abrangência do seu trabalho educativo e profissional, né? Profissionais que compreendam. Com isso, relatórios, pareceres descritivos, portfólios são os documentos de registros mais utilizados nas salas de educação infantil. No entanto, o professor tem que ficar atento, porque não deve comunicar aos pais as aprendizagens ou não aprendizagens. Seu filho aprendeu as cores, seu filho aprendeu a contar. Isso comumente se faz no ensino fundamental, mas na educação infantil não. A ideia da educação infantil é que, com base na observação e nos registros, seja produzido um relatório qualitativo, de qualidade, não de quantidade, tá? Qualitativo, que demonstre os avanços de cada criança com relação aos seus direitos de aprendizagem. Então, ela se comunicou, ela brincou, ela explorou, né? O que aconteceu com relação à aprendizagem e desenvolvimento dela. A imagem a seguir dá uma visão, uma brincadeira minha aqui, né? Mas de como podem ser os relatórios. Olha só, vale até uma cartinha do professor para os pais contando, ou da criança mesmo para os pais, contando sobre o seu desenvolvimento. As imagens que você está vendo aí, elas representam algumas das formas que a gente pode usar para explicar sobre a criança. Veja, você tem lá um jeito de fazer com recorte, com foto, com data, ou um texto formal escrito à mão, uma cartinha, um cartão, um texto feito no computador que você vai enviar para casa, uma colagem de material, um caderno confeccionado ou um calendário que você vai usar, nesse calendário você vai usar cores, imagens, adesivos, né? Só 2 cuidados especiais quando você for escolher a forma. Cuidado para não usar só cores assim, azul para menino e rosa para menina. Vamos diversificar isso para a gente não criar estereótipos e também não criar assim, faça uma coisa que todo mundo curta. Ponha imagens dos meninos também, adesivo, ou deixe a criança compor esse relatório. Ela pode ajudar você a compor o relatório que fala sobre as aprendizagens dela. Já pensou que orgulho ela vai ter de mostrar isso para a família? Tem vários jeitos de fazer, né? Um outro ponto que precisa de total atenção do professor e dos demais profissionais da escola é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Uma hora a criança vai sair dos nossos braços, né, e vai para o ensino fundamental. E é preciso garantir que as crianças da educação infantil encontrarão na etapa sequencial
né, da educação básica, equilíbrio e continuidade dos processos educativos. Então, frases que antes eram comuns nas décadas anteriores, né, era assim, ó, ah, agora você não é mais criancinha, agora você vai para a escola de verdade. Isso não ajuda, tá? Não ajuda a criança na transição, até porque, né, uma criança de 6, 7 anos ainda é uma criancinha e ela não está na escola de verdade ali. A escola de verdade já começou quando ela entrou na educação infantil. Então isso, além de não ajudar as crianças na transição e no conhecimento da nova escola que ela vai frequentar, ou do novo nível, né, se for na mesma escola, demonstram que os profissionais que estão falando isso não compreendem a importância da educação infantil e dela não ser uma escola prévia e ser uma escola de direito. É uma concepção que precisa mudar dentro da realidade brasileira. A educação infantil é uma etapa importante, assim como a escola do ensino fundamental também é. Apesar de serem diferentes, porque os públicos, a idade, o interesse são diferentes, elas são escolas igualmente. Veja aí alguns modos, algumas formas de ajudar na transição do ensino fundamental, da educação infantil para o ensino fundamental. Você pode confeccionar um relatório para o novo professor, a criança pode ajudar, portfólios, uma conversa informal, uma reunião com o professor. A bem da verdade, tudo que possa ser feito para que a criança tenha uma passagem de nível segura e confiante e encontre no ensino fundamental um ambiente acolhedor, respeitador e também desafiador, né? Porque para a gente aprender, a gente tem que ser desafiado. Tudo isso para que a criança aprenda mais e melhor e continue seu desenvolvimento em plenitude. Vamos saber um pouquinho mais sobre avaliação na educação infantil? Portfólios, relatórios, pareceres descritivos não podem ser instrumentos realizados apenas para acompanhamento por parte dos pais dos alunos. Na verdade, eles devem servir também para que o professor acompanhe o desenvolvimento das crianças dentro dos direitos de aprendizagens garantidos a elas. Acesse o QR Code aqui da tela para conferir o texto que aborda as principais reflexões e elementos que devem fazer parte da elaboração de um documento avaliativo na educação infantil. É sempre importante saber um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero te mostrar, na verdade quero te fazer um convite. Vamos falar um pouquinho mais sobre observação das crianças, de como elas reagem a diferentes formas de observação sua? Então, eu vou te convidar para mudar comigo de cenário. Vou fazer uma atividade prática. Vamos junto? Olá, pessoal! Olha que ambiente super legal que eu estou agora. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho do que a gente compôs aqui para ficar bem a carinha da educação infantil. Eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente tem aqui na nossa prateleira, né, a nossa prateleira do saber aqui, você tem aí na sua escola de educação infantil. Então, veja, isso e muito mais, né? Claro, isso aqui é só um combo pequenininho para esse ambiente ficar mais aconchegante, a gente trabalhar um pouquinho uma prática que dá para ser feita na educação infantil. Então vamos lá, a gente tem aqui bichinho de pelúcia, tem jogo de montagem, tem para brincar de ir no supermercado, joguinho que você compra com as pecinhas do supermercado, tem livro, né? É tão importante ter livro, tem sólidos geométricos, alfabeto, dominó, caixa de brinquedo, enfim, tudo isso que eu tenho aqui você com certeza tem aí na sua sala. Mas o que talvez você não tenha, né, é esse material que está aqui na minha mesa, lindo material, olha, colorido, né, a cara de criança, com carinha de criança também. E eu vou mostrar para vocês, primeiro no detalhe aqui, bem bonitinho, olha só. São carinhas, foram impressas, esse é um material que foi impresso, né, então a gente fez lá na impressora, pegou as carinhas das crianças, pôs aqui. Como é que dá para variar esse material? Eu já conto o que a gente vai fazer com ele, tá? Então, como é que dá para variar? Com a imagem da sua criança mesmo. Ah, como assim? Você pode usar uma foto da criança, mas não é aquela foto que a gente fala assim para a criança, ah, vamos tirar uma foto e a criança faz assim, ó, com licença, né? Quer dizer, a pose. Não, é foto mesmo, foto que a criança está se mexendo. Ó, veja aqui, vamos pegar aqui essa aqui, que legal. Ó, eu tenho aqui, então, essa imagem das duas mãos levantadas, tá vendo? Então, vamos tirar foto das crianças nesse modelo.
É preciso que eu destaque uma coisa bem importante aqui nesse momento. Toda vez que você for trabalhar com imagens que são das suas crianças, tá? Então, das crianças da educação infantil, é preciso que você tenha autorização dos pais delas, tá? Então, direito de imagem é uma questão muito séria e ela tem que ser respeitada. Então, você precisa, não pode ir fazendo assim, eu fiz, coloquei lá e pronto. Não, primeiro tem que falar com os pais e com a sua coordenadora, a direção da escola, tá? Estando isso tudo de comum acordo, né? Pai, tá legal, para a escola tá legal, vamos fazer, tá bom? Então esse material que tá aqui, ele foi feito num sulfite normal, tá? Então ele foi impresso, vamos pegar aqui, tá? Ele foi impresso no sulfite, aí ele foi colado deixa eu te mostrar aqui atrás, ó. Ele é reciclado, tá vendo? Era uma caixa que a gente tinha aqui, a gente montou em cima o material aqui, em cima da caixa. Ó, vou te mostrar aqui, então reciclado. Dá para fazer em caixa de leite também, tá? Dá para fazer em caixa de leite, você corta a caixa de leite. Precisa ser desse tamanho? Não, não necessariamente. Pode ser menor? Pode. Esse tamanho aqui, ó, ele é metade de uma folha de sulfite, tá? Um A4 pela metade. Ele pode ser a metade disso? Pode. Por que eu estou destacando isso? Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que fala, claro, né, não precisa ser exatamente desse tamanho. Porque algumas pessoas já estão na área, já conhecem. Mas para quem está começando, quando vê um material desse, fala, mas eu não tenho tinta para fazer, eu não tenho tinta para fazer isso na impressora, ou eu não sei. Então vale desenho, tá? Vamos pôr a mão, vale recorte de revista para você colar aqui. O que importa? São as expressões, tá? A gente escolheu 4 expressões aqui. Então você tá vendo que tem, vamos ver se você foi no detalhe, né? Você tá vendo aqui, ó, que tem um menininho de mão levantada. Mas quando eu mostrei, você percebeu que ele também estava com o olho piscando? E lá vem a pergunta, qual olho que ele está piscando? Nossa, não tinha percebido, né? Então, é disso que a gente está falando. A gente vai mostrar para as crianças e brincar quem consegue imitar esta figura. A ideia é que as imagens representem emoções que as crianças têm. Aqui a gente escolheu algumas, então aqui, essa emoção, ela está mostrando que está triste, está séria, está chorando, está brava, está com raiva. Que emoção é essa que está aqui nessa figura? Tá? Por quê? A gente pode usar estas imagens aqui, que estão bem bonitinhas colocadas aqui na minha mesa, para fazer uma avaliação das crianças. Então, a criança escolhe qual? Qual a criança escolher aqui? Eu quero essa me representa. Quem você conhece que é assim, que fica piscando, que sabe piscar com o olho só, que levanta a mão, enfim. Tá? Qual imagem que representa a criança e qual imagem que ela pode atribuir a algum colega. Isso vai dar para o professor uma ideia de como é que a criança se sente. Veja, ela escolheu a que a criança está chorando, por exemplo. Ou ela escolheu que a criança está rindo muito. Então, os detalhes é que vão fazer a diferença, tá? Vamos pegar aqui o detalhe da mocinha de cabelo vermelho aqui. Quem é? Com que mão que ela levantou? A criança vai fazer o desenho, vai fazer a expressão espelhada, lembra disso, né? Claro, então é a mão direita e a mão esquerda que está atravessada na frente. Muito bem. Então a ideia é que esses cartões possam fazer as crianças se reconhecerem nestas imagens e a partir desse reconhecimento, né, que elas consigam nomear estas emoções. Mas você pensa, mas eu posso fazer isso só com imagens? Não, eu vou colocar tudo isso aqui mais para o ladinho e vou trazer uma opção, olha que legal. Conhece, né? Essa com certeza, vou colocar aqui na minha mesa, bem bonitinha, junto com as minhas figuras. Aqui a gente tem na mesa os elementos, veja, eu só fiz 4 de cada um. Tá? Até foi uma equipe linda aqui, uma equipe pedagógica que me ajudou a fazer isso. Então, foram feitos 4 de cada jogo. Mas claro que aí na tua escola, você vai fazer 6, 8. O ideal é que você tenha pelo menos um para cada criança. Tá? Então, um para cada criança, ok? Então, esse aqui a gente já falou, que podem ser com a imagem da criança, pode ser com a imagem que você recortou da revista, pode ser com essa imagem que você imprimiu aqui. A ideia é trabalhar as emoções da criança, tá? E também expressão corporal. Agora vamos trabalhar para valer com as emoções.
Com certeza absoluta. Você já usou esse emoji passou para alguém, colocou numa rede social, passou para alguém num grupo de comunicação que você tem aí, né? Ah, já usou, né? Talvez tenha usado até hoje já, né? Eu quero só, aliás, eu vou até levantar esse aqui de novo, porque é esse aqui que eu quero nas aulas, hein? Carinha bonita que todo mundo gostou, hein? Não me vai fazer cara feia, dizer, que aula ruim. Não. E por que eu estou brincando aqui com relação à aula que a gente está fazendo aqui? Porque você pode pedir para o seu aluno dizer, esta atividade que a gente fez aqui, você dá essa carinha feliz ou você dá essa carinha triste? Ou quem sabe você dá essa carinha que está aqui na minha mesa, que é aquela cara de espanto, né? Será? Você está espantado com essa informação? Observe que você vai brincar com as imagens, né? Para que você consiga fazer a sua criança nomear as suas emoções. Tem muito trabalho que dá para fazer com esses cartões, tá? Sejam eles feitos pela carinha, sejam eles feitos pelos emojis que estão aqui. Será que a sua criança está assim? Quando a criança vai escolher um emoji que represente, de novo, só para lembrar, esse cartão pode ser desenhado pela criança, tá? Isso é legal até, a criança desenha. Claro que depende da idade que a criança tem, porque às vezes o desenho dela não é reconhecido pelo outro, aí não dá, né? Então você pode usar as imagens prontas, certo? Muito bem. Então, se ela escolheu a imagem da tristeza, se ela está triste, o que isso diz pra gente, né? Então, isso é uma atividade, isso se chama, a gente nomeia como uma atividade projetiva. O que é uma atividade projetiva? É aquela atividade em que a criança se projeta no material. Tá? Seja porque naquele momento ela está triste, seja porque ela escolheu, ou quem sabe ela queira te contar. Tá? Então, a gente brincou aqui um pouquinho com um material que é fácil de fazer, que pode ser feito de material reciclável, deve, né? Eu gostaria de dizer isso, faça, não perca materiais na sua escola. E que você vai ter uma chance única de conhecer as emoções das suas crianças, de poder nomeá-las e trabalhar com isso. A gente não trabalha só com desenho, a gente trabalha com sentimento. E a educação infantil de qualidade vai fazer isso. Bom, essa é a ideia e eu espero que vocês possam reproduzi-la nas suas salas e, além de tudo, fazer um excelente trabalho. E me conta se deu tudo certo, como é que foi, qual foi a variação que você fez, tá bom? É isso. E agora vamos concluir tudo isso que a gente fez e falou nessa aula. Diferente da avaliação tradicional, que se baseia em provas e notas, a avaliação na educação infantil utiliza uma abordagem mais formativa e qualitativa. Ela se concentra em observar e documentar o progresso das crianças, levando em consideração suas individualidades, potencialidades e interesses. O objetivo principal é fornecer informações úteis para orientar o planejamento e a prática pedagógica, promovendo uma educação personalizada e adequada às necessidades da criança. Como a educação infantil não tem por caráter a retenção ou a aprovação da criança, é preciso considerar que a avaliação dessa etapa se dará por meio de documentos que relatam o desenvolvimento das crianças a partir dos seus direitos de aprendizagens, do modo que tais documentos possam orientar e auxiliar o conhecimento da criança por parte dos novos profissionais da educação que vão recebê-la lá no ensino fundamental. Avaliação de qualidade é o que nós queremos e eu quero que você aprenda cada vez mais sobre isso. Bons estudos! Gostou da aula? Tem muito mais esperando você. Na nossa graduação em Pedagogia, você mergulha em um aprendizado dinâmico e atualizado no EAD Premium que você só encontra aqui. Clique em um dos botões que estão aparecendo na sua tela e dê o próximo passo para transformar seu futuro. Até logo!